alegria muito grande poder estar aqui, poder rever tantas pessoas amigas, conhecidos de tantos tempos. Eu falava com o Marcos ali, que é meu primo, como vocês sabem, o Marcos Aleprotti, e mencionava: Marcos, você está com cara de avô, mas eu ainda não, né? Aqui vejo o pastor Edemar também com cara de avô, né? Muito bom ver aqui todos vocês. Tenho também a alegria aqui de ver o Silvio, também o pastor Jonas Arraes e a Raquel. Tanto o pastor Jonas como a Raquel são amigos muito especiais. Mas, juntamente com o Silvio, comportamos juntos. Vocês podem imaginar, né, quantas histórias que, se nós nos juntarmos, podemos compartilhar com vocês das nossas experiências juntos, né, no campo da colportagem. De um tempo para cá, eu mudei um pouco o meu hábito de estudo e de leitura da Bíblia. Às vezes a gente tem aquela tendência de fazer o ano bíblico, né? E você vai querendo ler a Bíblia num ano e aquela correria para terminar a leitura da Bíblia. E de um tempo para cá eu mudei esse hábito e agora eu estou fazendo uma leitura, um ano bíblico, que talvez vai demorar aí uns 4, 5 anos. E cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer o meu culto antes de sair de casa, às vezes eu me demoro 15 minutos, 20 minutos, às vezes num texto apenas. E aproveito também para, ao estar refletindo e pensando num texto, preparar também sermões. De maneira que eu creio que eu já tenho tantos sermões preparados que não vou conseguir pregar até o fim da minha vida, de tanto sermão, que esse hábito e esse sistema de estudar a Bíblia está desenvolvendo e produzindo. Nesta manhã, eu resolvi compartilhar com vocês um desses momentos de estudo que eu tive no livro de Daniel. E eu quero falar nesta manhã sobre a fornalha de fogo ardente, a experiência da fornalha e algumas lições. Eu tenho aqui anotado 10 lições, que eu intitulo Lições da Fornalha. Por uma questão de tempo, não vamos ler, mas este acontecimento está registrado no livro de Daniel, capítulo 3. E vocês conhecem, até as crianças, não é, conhecem bastante a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. A pergunta que eu faço para vocês nesta manhã é a seguinte: onde é melhor estar? Na fornalha ou fora da fornalha? Se nós respondemos na fornalha, alguns podem chamar: você é um masoquista, gosta de sofrer, não é? Se respondemos fora da fornalha, você é irrealista, porque pela experiência da fornalha e pelas dificuldades, lutas e dores e sofrimentos e problemas, todos nós passamos nesse mundo. Onde é melhor estar? Na fornalha ou fora da fornalha? Permita-me sugerir nesta manhã que o melhor lugar para estar é o lugar que Deus permite que estejamos.
é o lugar onde Deus pode estar com você e você pode estar com Deus. E nós vemos que na experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego, foi justamente isso que aconteceu. Eles foram leais a Deus, fiéis a Deus, não se prostraram para adorar a estátua. E como resultado desta fidelidade, desta obediência, eles foram lançados na fornalha. Eu não sei, na sua experiência pessoal, na sua experiência profissional ou na sua experiência familiar, se Deus já tem permitido fornalhas na sua experiência. Eu não vou contar aqui para vocês, mas eu tenho passado já por algumas experiências, por algumas fornalhas. Se você quer ver milagres acontecendo na sua vida, não reclame quando a experiência da fornalha vier. Seja fiel a Deus e os milagres também vão acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não temos muito tempo para eu apresentar, quem sabe, todos os detalhes aqui da minha meditação, mas quero compartilhar com vocês estas 10 lições, e vou começar, porque o tempo passa rapidamente. A primeira lição é que Deus permite a fornalha, mesmo quando somos fiéis a Ele, não para que o fogo nos queime, mas para que sejamos fortalecidos, abençoados e nosso caráter aperfeiçoado. Temos na Bíblia a experiência de muitos personagens que também passaram pela experiência da fornalha, além de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E vemos que logo após, ao terem eles se mantido fiéis a Deus, eles saíram fortalecidos, com o seu caráter aperfeiçoado e com sua fé desenvolvida e fortalecida. Essa é uma grande lição. Deus não permite as provas, as dificuldades para que elas nos façam mal ou nos causem dano, mas para que sejamos fortalecidos e aperfeiçoados através das dificuldades e dos problemas. Lição número 2. Vocês podem imaginar ali aqueles sátrapas, governantes, todos reunidos, não é? Sadraque, Mesaque e Abdenego, depois de terem desafiado as autoridades e não terem respeitado a ordem do rei, e eles ali amarrando, não é, aqueles homens com cordas novas, para que pudessem ser lançados na fornalha, já todos amarrados. A sensação de quem estava do outro lado, certamente era assim, o Deus deles, aonde que está o Deus deles? Agora chegou a hora da verdade. Mas a segunda lição que eu tenho desta experiência é que Deus está perto, embora às vezes pareça estar distante. Num primeiro momento, parece que Deus estava distante, que eles iam receber o pago, o resultado da desobediência ao mandado do rei. E me parece que a expectativa, não é? Quando o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, a expectativa era, bom, estes agora estão liquidados, estão fritos. Mas Deus está perto, embora às vezes pareça estar distante. Quando eu penso nesta lição, eu me lembro, por exemplo, da história de Davi com Golias.
sendo desafiado, não é, pelo gigante, com todo o exército, dizendo assim, venham lutar comigo. E quando se apresenta Davi, ele diz, eu não sou cachorro, nenhum cachorro para você vir aí com pedras e paus, não é? Num primeiro momento, parece que Deus estava distante. Aquele desafio do gigante amedrontava aos israelitas. E Deus parecia estar distante, até que chegou Davi e disse, não, eu não venho no meu nome, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. E através da experiência de Davi, nós também confirmamos que, embora Deus parecesse estar distante, Ele estava ali perto. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Terceira lição. Deus está sempre no controle, embora às vezes pareça estar fora de controle. E é interessante que Deus tem a capacidade e o poder de controlar até os elementos da natureza, como no caso o fogo. Quando eu lembro desta lição, ou quando eu me deparo nesta lição, me vem, por exemplo, à mente a experiência de Jó. Ao ter passado por todo o sofrimento, toda a perda, não é, das propriedades, dos bens materiais, dos filhos, não é, só ter sobrado ele com a esposa, e a esposa ainda às vezes reclamando. Mas Deus estava no controle da situação. Embora às vezes pudesse parecer que tudo estivesse fora do controle. Não é maravilhoso nós pensarmos nisso? Pastor Sandro, por exemplo, estava voltando para casa e agora foi detido lá no Panamá, por questões de imigração. Parece que Deus está fora do controle, mas não, Ele está no controle. E Ele pode, inclusive, controlar os elementos da natureza. E foi isso o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lição número 4. Deus está sempre na hora e a tempo, embora às vezes pareça estar atrasado. Não é uma verdade? Ali, enquanto eles estavam aquecendo a fornalha, aqueles que se aproximaram do fogo para lançar os 3 hebreus, eles foram mortos. Se aqueles que se aproximaram da fornalha para jogar os hebreus morreram, aqueles que estavam na expectativa pensaram assim, não, agora, coitado desses 3 hebreus, né? Para muitos, Deus estava atrasado. Mas um pouco mais adiante da história, nós vemos que Deus está sempre na hora e a tempo, embora às vezes pareça estar atrasado. Hoje de manhã nós falamos bastante sobre Noé, não é? Me vem aqui a lembrança, a experiência de Noé. O pastor Edemar mencionou Noé e eu também mencionei Noé aqui na dedicação do Gianluca. Noé pregou 120 anos. Para muitas pessoas, na época de Noé, Deus estava atrasado. Mas quando as águas começaram a cair, e as pessoas começaram a tocar na porta, Noé, abre, abre, Noé. As pessoas se deram conta de que Deus estava na hora. Interessante que, com relação a tempo, o conceito de tempo para Deus é bem diferente do nosso.
Deus não é limitado pelo tempo como nós somos limitados. Ele existiu antes do tempo. Vocês certamente já ouviram aquela frase que diz: houve um tempo em que não havia tempo, e Deus estava lá antes mesmo da existência do tempo. E por isso, às vezes, quando as lutas, as dificuldades e os problemas vêm na nossa vida, nós queremos que tudo seja resolvido para ontem, não é? E não temos, às vezes, a noção de que o conceito de tempo para Deus é diferente do nosso. Deus nunca está atrasado, ou nunca age tardiamente, porque o seu conceito de tempo é diferente do nosso conceito de tempo. Lição número 5. Deus utiliza métodos não convencionais para mostrar e revelar seu poder, embora às vezes seus métodos sejam ilógicos e não façam sentido. Eu gosto desta parte da história dos 3 hebreus, porque, na verdade, o que Deus fez, Deus preparou um ar-condicionado muitíssimo potente para Sadraque, Mesaque e Abdenego, que era mais potente do que a fornalha aquecida 7 vezes mais. E não é interessante pensar até no sentido de ironia que Deus tem, não é? Ali estava a fornalha aquecida 7 vezes mais, e Deus disse: eu vou mostrar para essa gente que o fogo e a fornalha para mim não representam nada. E ele preparou ali, dentro daquela fornalha, um ar-condicionado que era ainda mais potente do que a fornalha aquecida 7 vezes. Estou usando aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem, né, para dizer do ar-condicionado, mas, na verdade, Deus usa métodos não convencionais e, às vezes, ilógicos. Eu penso, por exemplo, na experiência de Josué na conquista de Jericó. Querem um método mais ilógico do que esse para ser aplicado para um exército, não é, preparado, adestrado para a guerra? E ali chega Josué, por instrução de Deus, e fala assim: não, olha, vocês aqui só vão rodear a cidade, vão só marchar em volta da cidade. Primeiro dia, segundo dia, a mesma coisa, terceiro dia, a mesma coisa. Vocês podem imaginar a reação dos soldados, né, voltando para o acampamento, esse líder que Deus mandou para nós aqui com esse método, né? Como que vamos conquistar aqui uma cidade toda com muros, toda amuralhada? Nós estamos preparados para guerrear, não é para ficar marchando em volta de uma cidade. Mas no 7º dia, Deus disse: vocês agora vão rodear a cidade 7 vezes. E no fim vocês vão gritar. Que método, né, de conquista. Não convencional, não ilógico. Mas é assim que Deus faz. E foi assim que Deus fez na experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lição número 6. Deus está sempre em ação, embora às vezes pareça estar inativo. Ali, até um certo momento, as pessoas davam Sadraque, Mesaque e Abdenego totalmente por vencidos, derrotados, exterminados a fogo. Parece que Deus não estava em ação. Até que Deus mostrou quem realmente estava em controle. Me vem à mente, por exemplo, Elias e Eliseu, como eu gosto dos milagres relatados no Novo Testamento com relação
a Elias e a Eliseu. Talvez um dos milagres que mais me impressiona no Velho Testamento é o milagre de uma pessoa ser levada ali para a sepultura de Eliseu e ser ressuscitada só, não é? Com a sombra. O outro milagre de Elias com os profetas de Baal, não é? Que coisa impressionante. Ali chegou Elias com os 400 profetas e disse, olha, vocês façam o seguinte, vocês orem ao Deus de vocês para ver, né, se desce fogo do céu e o altar de vocês pega fogo. E ali estavam aquelas pessoas, né, se cortando e fazendo de tudo num desespero, para que o milagre acontecesse. E nós sabemos o milagre não aconteceu. Mas Elias disse, agora vocês vão pegar o meu altar, coloquem água à vontade, mas é para ensopar mesmo de água. Até façam um rego em volta para que a água fique por aí, né, e não evapore no meio do deserto. Para muitos ali, Deus não estava em ação, mas Deus estava agindo, não é, através de Elias e dos elementos da natureza. E quando Elias orou, veio o fogo, e o fogo lambeu até o pó, não só a água, mas tudo que estava ali. Porque Deus está sempre em ação, embora às vezes pareça estar inativo. Sétima lição. Deus não está apenas cerca e perto, mas Ele está junto e presente, embora às vezes pareça estar ausente. Quando o rei e todos os governantes e os sátrapas e todos estavam ali e olharam para dentro da fornalha, eles viram que não havia apenas 3, mas havia um quarto que assemelhava-se ao filho dos deuses, não é? E nós sabemos que aquela quarta pessoa era nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Eu gosto muito daquele poema, né, que é muito conhecido, que diz assim, olha, Senhor, quando eu estava em dificuldades, eu só vi 2 pegadas na areia, né, e onde estava, o Senhor me deixou de acompanhar. E o poema termina dizendo, nada disso, eu te carreguei nos braços. Porque Deus está sempre ao nosso lado, sempre presente nas tribulações. E quando passamos pela experiência da fornalha. O que dizer, por exemplo, de Daniel na cova dos leões? Vocês já imaginaram a cena? Mas Deus estava ali presente, fechando a boca dos leões. Interessante que Deus não promete livrar-nos da fornalha, mas Ele promete estar conosco quando na fornalha. E existe uma teologia profunda de trás disso. Deus não nos promete livrar dos sofrimentos, das lutas e das fornalhas desta vida, mas Ele promete sim estar conosco e passar conosco pela experiência e nos fortalecer. Lição número 8. Deus está sempre certo, embora às vezes pareça estar errado. Já pensaram nisso? Não importa se Ele usa métodos não convencionais e ilógicos, não importa o que aconteça, mas Deus está sempre certo. Que segurança para todos nós. Que nós possamos confiar sempre no poder e na direção de Deus, muitas vezes parecendo que
as coisas estão fora de controle, impossíveis, mas que tenhamos esta certeza de que Deus está sempre certo, embora às vezes pareça estar errado. Lição número 9. Deus sempre cuida dos detalhes, embora às vezes pareça estar despercebido. E parece que às vezes os detalhes para Deus estão despercebidos, mas Deus cuida até dos mínimos detalhes. Querem uma prova? Daniel 3:27. O que encontramos lá? Leio para vocês. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Não é impressionante, meus queridos, isto? Quando a gente passa por uma fumaça, e depois a gente chega no lugar e fala assim, você passou por alguma fumaça? Só passar pela fumaça. Mas aqui a palavra de Deus registra que Deus é o Deus dos detalhes, porque nem um fio da cabeça foi chamuscado e nem cheiro de fogo havia neles. Porque este é o Deus que nós servimos, o Deus dos milagres, o Deus dos detalhes, que está sempre disposto a cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Quando a fornalha vier, não se desespere. Tenha confiança neste Deus e saiba que Ele vai cuidar de você e dos pequenos detalhes de sua vida, porque Ele é o Deus dos detalhes e nada passa despercebido aos seus olhos. E última, 10ª lição. Deus nos faz vencedores, embora às vezes pareça que somos perdedores. Quando você tiver que devolver seu dízimo, mesmo que o dinheiro no fim do mês não seja suficiente, ou quando alguém no trabalho te colocar à prova e dizer, não, você tem que vir amanhã para trabalhar e amanhã é sábado. Não tema perder o seu trabalho, mas manter-se fiel ao lado de Deus. Quando alguém vier para você e te convidar, olha, vamos, quem sabe, fazer isso, ninguém vai estar vendo. E não tem problema, isso é socialmente aceitável. Mantenha-se fiel a Deus. Embora às vezes pareça que você seja um perdedor, Deus nos faz vencedores. O capítulo 3 de Daniel termina assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Deus usou esta experiência e usou o rei para que aqueles 3 hebreus, num primeiro momento, perdedores, fossem vencedores e fossem colocados em posições de relevância na província de Babilônia. Meus queridos, o tempo já acabou. Eu queria convidá-los para que continuemos juntos, crendo, temendo, amando, desenvolvendo o relacionamento com este Deus maravilhoso, que é o Deus dos milagres.
Deus quer que os milagres aconteçam também em sua e em minha vida. E por isto Ele permite a experiência da fornalha. Nos lembremos de que ao passarmos pela experiência do fogo, nosso caráter será desenvolvido, aprimorado, burilado. E estaremos, através destas experiências, desenvolvendo e aprimorando o nosso caráter, para que o nosso caráter seja a semelhança do caráter de Deus. E estejamos um dia, todos juntos, e que recebamos juntos o prêmio da soberana vocação, o prêmio que será viver para todo sempre com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos milagres, o Deus que está sempre perto, o Deus que usa métodos não convencionais, o Deus que está acompanhando-nos a cada momento, e o Deus que pode nos livrar, o Deus que nunca atrasa, o Deus que está no controle até dos elementos da natureza. Que esta seja a nossa experiência, é o meu desejo a todos neste sábado. Amém. Jesus dizer-me ao segurar minha mão.
Senhor nosso Deus, obrigado pelas lições da fornalha. Obrigado porque assim como Tu proteges as aves, o Senhor também cuida de cada um de nós. Despede-nos, Senhor, com esta certeza. Concede-nos um restante de sábado muito feliz na Tua presença. E dá a Tua bênção a cada um dos Teus filhos, de todo o Teu povo, em toda a face da terra. Porque Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.